Lucas capítulo 10. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas notícias, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arredou-a alguns lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem parte do fruto na vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora, de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles os feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Os que lhes farão então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinha medo do povo. O pagamento de imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam de justo para apanhar Jesus e alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensina o caminho de Deus, conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele disse: portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados por sua resposta, ficaram em silêncio. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro depois também os outros casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, quem ela será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se, são dados em casamento,
Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão e nem serão dados em casamentos, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato na sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondestes bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é o Senhor de Davi. Então Jesus lhe perguntou: como dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Portanto, Davi chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber as saudações nas praças, de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor.